Eu passei 30 anos da minha vida acordando às 5h30 da manhã para pegar o ônibus das 6h15. 30 anos como secretária em Sorocaba, sorrindo para gente que mal sabia meu nome. 30 anos juntando centavo por centavo, guardando cada 13º, cada hora extra. Tudo por um único sonho. Um pedaço de terra onde eu pudesse finalmente respirar. Quando completei 58 anos e a aposentadoria veio, não pensei duas vezes. Vendi o apartamento que comprei com tanto sacrifício e comprei uma chácara de 2 alqueires em Ibiúna. Casa simples, pomar de jabuticabas, um lago pequeno e silêncio. Muito silêncio. Minha filha Bruna, 26 anos, achou que eu estava louca. Mãe, você vai ficar isolada, longe de tudo. Mas ela nunca perguntou se eu estava bem. Nunca veio me visitar. Em 8 meses, ligou 5 vezes. Conversas de 2 minutos, sempre corridas, sempre entrando em reunião. Até que chegou janeiro. Ela me ligou numa quinta-feira. Eu estava podando tomates quando o celular tocou. Mãe, decidi. Vou passar o carnaval aí com umas amigas. Vai ser perfeito. Churrasco, mergulho no lago. Já falei pra todo mundo que é de graça. Somos 7. Ah, e a Jéssica vai levar o namorado. Então são 8. Chega na sexta antes do carnaval, tá? Meu estômago deu um nó. Bruna, a gente precisa conversar. Mãe, relaxa. A gente não vai dar trabalho. Você nem vai perceber. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, com a tesoura de poda na mão, sentindo algo se apertar no peito. Não era raiva. Era o cansaço de 30 anos sempre cedendo. Sempre sendo tratada como recurso disponível. Nunca como pessoa. Liguei para seu Osvaldo, da serralheria. Preciso de um portão. Grande. Resistente. Com espaço para uma placa. E preciso antes da sexta. Comprei câmeras de segurança. Mandei fazer uma placa em letras grandes. Propriedade privada. Acesso restrito. Invasores serão processados. Na sexta-feira antes do carnaval, às 11 da manhã, estava no mercado municipal escolhendo queijo Minas fresco quando meu celular tocou. Era a Bruna. A voz dela estava alterada, quase gritando. Mãe! O que é isso? A gente tá aqui na frente da chácara e tem um portão trancado, câmeras e uma placa gigante. Minhas amigas estão todas aqui, a gente veio de São Paulo, 3 horas de viagem. Peguei o queijo, agradeci Dona Márcia, e só então respondi com a voz mais calma que consegui. Ah, é verdade. Esqueci de te avisar, filha. A chácara não é hotel. Silêncio do outro lado. Depois soluços. Você tá fazendo isso de propósito? Pra me humilhar na frente das minhas amigas? Não é sobre você, Bruna. É sobre respeito. Eu comprei esse lugar para ter paz, não para virar ponto de encontro. Você tá sendo egoísta. Talvez. Ou talvez eu só esteja cansada de ser tratada como capacho. Ela desligou chorando. Voltei para casa. O portão estava vazio. O carro dela tinha ido embora. Olhei nas câmeras. Tinham ficado ali 20 minutos. Bruna chorando encostada no capô. As amigas constrangidas, sem saber o que fazer. Naquela noite recebi uma mensagem dela. A gente teve que voltar para SP. Minhas amigas tal me achando ridícula. Obrigada, May. Parabéns. Não respondi. Mas a culpa veio. Aquela culpa velha, conhecida. A sensação de nunca ser suficiente. De nunca fazer tudo certo. 2 semanas depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Senhora Rosemerê, aqui é o Dr. Henrique, psicólogo. Eu atendo sua filha, Bruna. Ela começou terapia há 2 semanas. Está passando por um momento difícil. Meu sangue gelou. Ela gostaria muito de conversar com a senhora, mas está com dificuldade de tomar a iniciativa. Sugiro que vocês marquem um encontro. Desliguei tremendo. Bruna estava em terapia. Por minha causa. Ou não, por causa da situação. Por causa de tudo que tinha ficado não dito entre a gente durante anos. Naquela noite, às 11, escrevi para ela. Podemos conversar? A resposta veio em menos de 2 minutos. Sim. Ela chegou no dia seguinte. Magra, pálida, olheiras profundas. A gente sentou na cozinha. Tomamos café em silêncio. Até que ela quebrou o silêncio, a voz tremendo. Mãe, eu preciso entender. O que eu fiz de tão errado para você me humilhar daquele jeito? E ali, pela primeira vez em 30 anos, eu tive que explicar quem eu era além de mãe, além de provedora. Tive que ensinar o que ninguém nunca me ensinou. Que amor não é anulação, que generosidade não é se deixar usar, que bondade verdadeira às vezes precisa dizer não.
O que veio depois mudou tudo entre nós. Houve gritos, silêncios, mágoas expostas como feridas antigas. Mas também houve algo que eu não esperava. Um recomeço. Um entendimento lento, doloroso, mas real. Bruna precisou encarar a mãe que ela nunca tinha visto. E eu precisei aprender que proteger meu silêncio não significava fechar a porta para sempre. Significava abrir só quando fosse verdade. Só quando fosse escolha. Não obrigação. Aquele foi o carnaval mais silencioso da minha vida. E também o primeiro em que eu realmente descansei. Eu acordei naquela manhã de dezembro sem despertador, como sempre. A luz entrava mansa pela janela do quarto. Aquela claridade meio leitosa que vem antes do sol ficar forte. Fiquei deitada por alguns minutos só ouvindo. O canto dos bem-te-vis lá fora. O vento fazendo as folhas da jabuticabeira roçarem no telhado. O silêncio enorme que preenchia todos os espaços entre um som e outro. 30 anos. 30 anos eu esperei por aquilo. Me levantei devagar, os joelhos estalando um pouco, a idade cobrando seu preço. E fui até a cozinha descalça mesmo. O chão de cimento queimado estava fresco sob os pés. Coloquei água para ferver no fogão a lenha, aquele que veio com a casa e que eu aprendi a usar vendo vídeos no YouTube e conversando com Dona Conceição, minha vizinha. No começo eu achava complicado, ficava com a casa cheia de fumaça, mas agora eu já sabia o jeito. Lenha seca, bem picadinha e paciência. Enquanto a água fervia, saí para a varanda. A chácara se estendia na minha frente como uma pintura que eu ainda estava aprendendo a ler. 2 alqueires não é muita coisa, mas para quem passou a vida inteira num apartamento de 50 e poucos metros quadrados, aquilo era um mundo. O pomar ficava do lado esquerdo, com os pés de jabuticaba carregados. A época estava chegando. Dava para ver os frutinhos verdes começando a escurecer. Mais adiante tinha o lago, pequeno, do tamanho de uma piscina grande, mas cheio de vida. De manhã cedo, era possível ver os lambaris pulando na superfície. Eu respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra molhada, de mato, de madeira, nada de escapamento de ônibus, nada de buzina, nada de vizinho batendo panela na parede às 6 da manhã. Voltei para dentro e preparei meu café. Pão caseiro que eu tinha feito no dia anterior, manteiga da fazenda do seu Zé, que ficava uns 5 quilômetros dali, queijo Minas e o café bem forte, do jeito que eu sempre gostei. Sentei na mesinha da varanda e fiquei ali, comendo devagar, olhando para o horizonte onde os morros se empilhavam uns atrás dos outros, cada um mais azulado que o anterior. Era dia de feira em Ibiúna, terça-feira. Eu tinha pegado o costume de ir toda semana, mais para sair um pouco ver gente, do que por necessidade. Minha horta já dava quase tudo o que eu precisava. Tomate, alface, couve, cebolinha. Mas eu gostava de ir até o centro, comprar umas coisinhas, tomar um café no mercado municipal, conversar com as feirantes. Terminei o café, lavei a louça na pia, água de poço, geladinha, e fui me arrumar. Calcei a sandália de dedo, peguei a bolsa e as chaves do carro. Sim, eu ainda tinha carro. Um Palio 2010 que estava comigo há 14 anos e que eu não pretendia trocar tão cedo. Funcionava direitinho. A estrada de terra até a rodovia era bem conservada. Tinha que agradecer isso ao pessoal da prefeitura que passava o trator uma vez por mês. Eram uns 3 quilômetros até chegar no asfalto. Durante o caminho, eu passava só por 2 casas. A de Dona Conceição, que sempre estava na varanda mexendo em alguma coisa, e a de um casal jovem que tinha comprado um sítio para plantar orgânicos, mas que eu via pouco. Dona Conceição estava lá, como de costume. Acenou quando me viu passar. Eu buzinei de leve e acenei de volta. A gente tinha combinado de tomar um café juntas no fim de semana. Ela era viúva, os filhos moravam em São Paulo, e a gente tinha se dado bem desde o começo. Era uma senhora pequenininha, toda enrugada de sol, mas com uma energia que fazia inveja. Acordava às 5 para ir na missa das 6 aos domingos na Capela de Santa Rita, que ficava no centro de Ibiúna. Depois voltava, cuidava das galinhas, da horta, fazia doce, costurava. Nunca parava. Cheguei na cidade por volta das 9h30. Ibiúna é pequenininha, daquelas cidades do interior que não mudaram muito nas últimas décadas. Tem uma praça central com uns coqueiros, a igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, se não me engano, o mercado municipal, algumas lojas, padarias, farmácias, nada muito além disso. Eu gostava justamente por isso. Nada de shopping, nada de trânsito, nada de correria. Estacionei perto do mercado e entrei. O cheiro de verdura fresca, de especiarias, de peixe e carne misturados bateu na minha cara. Eu adorava aquele cheiro.
Cumprimentei a Márcia, que tinha uma banca de queijos e frios, e a Dona Lourdes, que vendia temperos e ervas. "E aí, Dona Rosemeire, como vai a vida na chácara?" perguntou a Márcia, toda simpática. Ela era uma mulher na faixa dos 40, forte, de avental branco sempre impecável. "Vai bem, Márcia. Tranquila demais. Vim buscar queijo e ver o que tem de bom hoje. Ó, chegou queijo fresco hoje cedinho, da fazenda do Toninho. Tá uma delícia." Eu provei. Estava mesmo. Comprei meio quilo. Depois passei na banca da Dona Lourdes e comprei manjericão, alecrim e umas pimentas biquinho que ela cultivava. "Dona Rosemeire, a senhora não vai fazer aquele molho de pimenta que a senhora me ensinou?" perguntou Dona Lourdes, uma senhora magra, de cabelo todo branco preso num coque. "Vou sim. Aliás, vim buscar pimenta justamente para isso." "Que bênção! Aquele molho é bom demais." Terminei as compras e fui até a padaria da esquina tomar um café antes de voltar. A padaria era tradicional, daquelas antigas, com chão de taquinho vermelho e paredes com azulejo até a metade. Pedi um pingado e um pão na chapa. Sentei numa mesinha perto da janela e fiquei olhando o movimento na rua. Pouca gente. Um senhor passando com um cachorro. Uma mulher com sacola de feira. Um menino de bicicleta. Eu estava ali, tranquila, quando meu celular tocou. Era Bruna. Meu coração deu aquela apertadinha que sempre dava quando ela ligava. Não era medo, era mais uma expectativa ansiosa. A gente não conversava muito. Desde que eu tinha me mudado para a chácara, 8 meses atrás, ela tinha ligado umas 4, 5 vezes no máximo. Sempre conversas rápidas. "Oi, mãe, tudo bem? Tá se adaptando? Precisa de alguma coisa? Ah, que bom. Tenho que desligar, tô entrando numa reunião." Atendi. "Oi, filha, tudo bem?" "Oi, mãe. Tô bem. E você?" "Bem também. Tô aqui na cidade, tomando um café." "Ah, que legal." Silêncio curto. "Mãe, então?" "Eu tava pensando aqui. Carnaval tá chegando, né? E eu conversei com umas amigas. A gente queria um lugar para curtir, sabe? Fugir da cidade, da loucura. Aí eu pensei, a chácara. Vai ser perfeito." Meu estômago deu um nó. "Como assim, filha?" "Ah, mãe, a gente queria passar uns dias aí. Tipo, chegar na sexta antes do carnaval e ficar até a terça. Somos umas 7 meninas. Ah, e a Jéssica vai levar o namorado, então são 8. Mas a gente não vai dar trabalho nenhum, juro. A gente leva a carne para o churrasco, as bebidas, tudo. Você nem vai perceber." Fiquei muda. Senti o café esfriar na minha frente. "Bruna." "Mãe, vai ser tranquilo. Eu já falei para todo mundo que lá é de graça, que só precisa levar as coisas. Elas estão super empolgadas. E vai ser legal, mãe. A gente pode aproveitar o lago, fazer churrasco, curtir a natureza." "Bruna, espera." "Beleza, mãe? Então a gente chega na sexta. Beijo, tenho que desligar, tô no meio de uma parada aqui." E ela desligou. Fiquei olhando para a tela do celular como se ele fosse explodir na minha mão. Senti uma onda de calor subir pelo pescoço. Não era raiva, não exatamente. Era algo pior. Era a sensação de invisibilidade que eu conhecia tão bem. A sensação de ser tratada como uma coisa, não como uma pessoa, como um recurso disponível. Terminei o café sem sentir o gosto. Paguei e saí. No caminho de volta, a estrada de terra parecia mais esburacada do que na ida. Ou talvez fosse só a minha cabeça. Eu tentava organizar os pensamentos. Tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Bruna não tinha perguntado. Ela tinha anunciado. Eu tinha passado 30 anos construindo a vida dela. 30 anos acordando cedo, trabalhando dobrado quando o pai dela foi embora e me deixou sozinha com uma menina de 6 anos. 30 anos fazendo marmita para economizar, pegando o ônibus lotado, trabalhando doente porque não podia faltar, guardando dinheiro para pagar escola particular, cursinho, faculdade. Eu tinha me desdobrado em 3 para que ela tivesse o que eu nunca tive: oportunidade. E agora? Agora que eu finalmente, aos 58 anos, tinha conseguido realizar o único sonho que eu guardava há décadas, ela achava que podia simplesmente decidir invadir? Cheguei em casa com a mandíbula travada. Guardei as compras, alimentei as galinhas, 5 no total, todas boazinhas, que me davam ovos frescos todo dia, e fui até o pomar. Era o lugar onde eu sempre ia quando precisava pensar. Sentei debaixo da jabuticabeira mais velha, aquela que tinha o tronco grosso e cheio de líquen. A copa fazia uma sombra redonda e fresca. Fechei os olhos. Eu não queria ser uma pessoa ruim. Eu não era uma pessoa ruim. Mas algo dentro de mim estava dizendo que se eu deixasse aquilo acontecer, se eu simplesmente aceitasse ser pisada de novo, eu ia perder algo que tinha levado muito tempo para construir.
Respeito próprio, talvez. Dignidade. Fiquei ali por mais de 1 hora. Quando levantei, já sabia o que ia fazer. Peguei o celular e liguei para o seu Osvaldo. Ele era um senhor que morava na cidade e fazia trabalhos de serralheria. A gente já tinha conversado algumas vezes quando eu fui comprar arame para o galinheiro. Seu Osvaldo, aqui é a Rosemary, da chácara na Estrada Velha. Tudo bem? Olha, eu preciso de um serviço. O senhor faz portão? No dia seguinte, seu Osvaldo apareceu de manhã cedo com um sobrinho. Eram 2 homens simples, de roupa suja de graxa, mas competentes. Mediram a entrada, anotaram tudo num caderninho velho. A senhora quer um portão grande, né? Com cadeado? Isso, bem resistente. E quero que tenha espaço para colocar uma placa. Seu Osvaldo olhou para mim com curiosidade, mas não perguntou nada. Tranquilo. Semana que vem tá pronto. Preciso antes da sexta. Ele coçou a cabeça. Vou ter que cobrar um pouco mais pela urgência. Sem problema. Ele acertou um valor. Eu paguei metade na hora. Depois fui até uma loja de materiais de construção e comprei 2 câmeras de segurança simples, daquelas que dá para instalar sozinha. Não eram nada de alta tecnologia, mas funcionavam. Passava as imagens direto para o celular. E então encomendei a placa. Numa gráfica pequena no centro da cidade. O dono, um senhor de óculos fundo de garrafa, anotou o que eu queria. Propriedade privada, acesso restrito, invasores serão processados. A senhora quer em que material? Metal. Bem visível. Letras grandes. Prontinho. Fica pronta sexta de manhã. Voltei para casa e passei os dias seguintes em um estado estranho. Metade de mim se sentia culpada. A outra metade se sentia, pela primeira vez em muito tempo, dona de si mesma. Instalei as câmeras na quinta-feira. Uma apontada para a entrada, outra para a lateral da casa. Testei pelo celular, funcionava perfeitamente. Na sexta de manhã, seu Osvaldo chegou com o portão. Era bonito, de ferro, bem feito. A gente instalou na entrada da chácara. Coloquei um cadeado reforçado. Ele parafusou a placa bem no meio. Quando terminamos, eu fiquei ali parada, olhando para aquilo. A placa brilhava sob o sol da manhã. Seu Osvaldo limpou as mãos no pano. Prontinho, dona Rosemary. Ficou bom, né? Ficou ótimo, obrigada. Ele foi embora. Eu tranquei o portão, subi no carro e fui para a cidade. Precisava fazer compras. Queria queijo fresco. Estava no mercado municipal, conversando com a Márcia, escolhendo o queijo quando meu celular tocou. Era Bruna. Eu já sabia o que era, antes mesmo de atender. Meu celular estava conectado às câmeras. Tinha visto a notificação de movimento. Tinha visto o carro dela parado na frente do portão. Atendi. Mãe! Que é isso? A gente tá aqui na frente da chácara e tem um portão. Um portão trancado, com câmeras, e uma placa gigante escrito: Propriedade privada, acesso restrito, invasores serão processados? O que tá acontecendo? A voz dela estava histérica. Eu conseguia ouvir barulho de fundo, vozes de meninas confusas. Peguei o pedaço de queijo que a Márcia tinha acabado de cortar, agradeci e só então respondi. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Ah, é verdade. Esqueci de te avisar, filha. A chácara não é hotel. Silêncio do outro lado. Depois, como assim não é hotel? Mãe, você tá louca? Eu avisei que a gente ia. A gente veio de São Paulo, 3 horas de viagem e você nem abre o portão? Eu não pedi para vocês virem, Bruna. Mas eu te avisei. Você anunciou, não perguntou. Tem diferença. Eu ouvi a respiração dela do outro lado, pesada. Mãe, você tá fazendo isso de propósito? Para me humilhar na frente das minhas amigas? Senti uma pontada no peito, mas continuei firme. Não é sobre você, Bruna. É sobre mim, sobre respeito. Eu comprei esse lugar para ter paz, não para virar ponto de encontro. Você tá sendo egoísta. Talvez, ou talvez eu só esteja cansada de ser tratada como capacho. Ouvi soluços. Bruna estava chorando. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu não acredito. Ela desligou. Fiquei ali parada no meio do mercado, com o queijo na mão, o coração batendo forte. A Márcia me olhava com uma expressão entre preocupada e curiosa. Tudo bem, dona Rosemary? Eu respirei fundo. Tudo, Márcia. Só. Resolvendo umas coisas de família. Paguei as compras e saí. Voltei para a chácara devagar. Quando cheguei, o portão estava vazio. O carro de Bruna tinha ido embora. Olhei nas câmeras pelo celular.
Tinham ficado ali uns 20 minutos. Bruna tinha chorado encostada no capô do carro. As amigas tinham ficado sem saber o que fazer, algumas mexendo no celular, outras conversando baixo. Entrei, tranquei o portão atrás de mim e fui para dentro de casa. Coloquei o queijo na geladeira. Sentei na varanda. O silêncio voltou. O canto dos bem-te-vis. O vento nas árvores. Mas dessa vez, o silêncio não era paz. Era peso. Fiquei ali até o sol começar a descer, pensando se tinha feito a coisa certa. Pensando se era possível ter feito diferente. Pensando na minha filha, no rosto dela molhado de lágrimas, nas amigas constrangidas, no caminho de volta para São Paulo em silêncio. Quando escureceu, entrei e fiz uma sopa simples. Abóbora com carne seca. Comi sozinha, na mesa da cozinha, ouvindo apenas o barulho da colher no prato. Depois lavei a louça, sequei, guardei tudo no lugar. Fui para o quarto e deitei. Fiquei olhando para o teto por horas. Às 11 da noite, meu celular acendeu. Mensagem de Bruna. A gente teve que ir voltar para SP. Minhas amigas estão me achando ridícula. Obrigada, May. Parabéns. Não respondi. Desliguei a luz e fechei os olhos. Mas o sono não veio. Passei o carnaval inteiro sem falar com ninguém. Dona Conceição me ligou no sábado para perguntar se eu queria ir com ela na missa das 7 da manhã no domingo. Mas eu inventei uma desculpa qualquer. Não estava com cabeça para ver gente. Nem mesmo ela, que era boa companhia. Os dias foram passando num ritmo estranho. Eu acordava, cuidava da rotina, regava a horta, colhia jabuticaba, alimentava as galinhas. Mas tudo parecia ter perdido o gosto. Eu tinha construído aquele silêncio com tanto sacrifício, tinha lutado tanto para chegar ali, e agora ele parecia oco, vazio de um jeito que doía. Na quarta-feira de cinzas, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar. Alô? Rosemary? A voz era feminina, mais velha, com um sotaque carregado do interior. Aqui é a Neuza, irmã do Valdir. Valdir, meu ex-marido, o pai da Bruna. Meu estômago virou. Oi, Neuza. Eu não falava com ela faz uns 15 anos. Desde o aniversário de 18 da Bruna, quando ela apareceu de surpresa e a gente trocou meia dúzia de palavras. Olha, eu tô ligando por quê? Bom, a Bruna me ligou. Ela tá muito mal, Rosemary. Muito mal mesmo. Tá chorando todo dia. Não tá comendo direito. Senti um aperto no peito, mas forcei a voz a sair firme. E ela te ligou para quê? Para você me convencer a... O que exatamente? Neuza suspirou do outro lado. Rosemary, eu sei que vocês duas tiveram um desentendimento, mas... Ela é sua filha. Sua única filha. Você não acha que tá exagerando um pouquinho? Por causa de umas amigas querendo passar uns dias na chácara? Minha mandíbula travou. Neuza, com todo o respeito, você não sabe do que tá falando. Eu sei que você trabalhou muito, sei que você lutou sozinha para criar a menina depois que o Valdir. Bom, depois que as coisas não deram certo. Mas, Rosemary, família é família. A gente perdoa, a gente abre mão. É assim que funciona. Abrir mão. Repeti as palavras devagar, sentindo o peso delas. Foi isso que eu fiz a vida inteira, Neuza. Abrir mão. Abrir mão do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus sonhos. E sabe o que eu aprendi? Que tem gente que vê isso como fraqueza, como disponibilidade eterna. Mas, Rosemary, obrigada pela ligação, Neuza. Mas isso é entre eu e minha filha. Desliguei antes que ela pudesse responder. Fiquei tremendo. Caminhei até a varanda e me sentei, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. As galinhas ciscavam no quintal. O vento balançava as árvores. Tudo continuava igual. Mas dentro de mim, algo estava se rompendo. 2 semanas se passaram. Março chegou com chuvas fortes. A estrada de terra virou lama. Eu quase não saía de casa. Passava os dias lendo. Tinha comprado uns livros velhos num sebo em Ibiúna, fazendo geleia de jabuticaba, costurando umas roupas que estavam rasgadas. Foi numa dessas tardes chuvosas, enquanto eu costurava sentada na cadeira da sala, que meu celular tocou de novo. Dessa vez era um número fixo de São Paulo. Alô? Senhora Rosemary? Uma voz masculina, educada, formal. Sim? Aqui é o Dr. Henrique, psicólogo. Eu atendo sua filha, Bruna. Ela me autorizou a ligar para a senhora. Meu sangue gelou. Psicólogo? Sim.
Bruna começou a fazer terapia há 2 semanas. Ela está passando por um momento difícil. E ela gostaria muito de conversar com a senhora, mas está com dificuldade de tomar a iniciativa. Eu liguei para sugerir que talvez vocês pudessem marcar um encontro, num lugar neutro para conversarem. Fiquei muda. Senhora Rosemary? Eu estou aqui. Sei que essa situação é delicada, e não estou aqui para julgar ninguém, mas como profissional, posso dizer que a Bruna está genuinamente sofrendo. Ela tem consciência de que errou na abordagem, mas também está magoada e confusa. Acho que uma conversa franca poderia fazer bem para as duas. Respirei fundo. Doutor, o senhor sabe o que aconteceu? Ela contou direito? Ela contou a versão dela. Que planejou passar uns dias na sua chácara com amigas, que a senhora trancou o portão e não deixou elas entrarem, que houve uma discussão por telefone. E o senhor acha que eu sou a vilã da história? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Senhora Rosemary, eu não estou aqui para apontar vilões. Estou aqui porque tenho uma paciente sofrendo e porque acredito que diálogo pode curar muita coisa. Mas é claro, a decisão de conversar ou não é sua. Eu preciso pensar. Claro. A senhora tem meu número aqui no identificador. Se quiser, pode me ligar de volta. Ou pode ligar direto para a Bruna. Fica a seu critério. Obrigada, doutor. Desliguei. Fiquei sentada ali, com a agulha e a linha na mão, olhando para a chuva caindo lá fora. Bruna estava em terapia. Por minha causa. Ou não. Não era por minha causa. Era por causa da situação. Por causa de tudo que tinha ficado não dito entre a gente durante anos. Mas a culpa veio do mesmo jeito. Aquela culpa velha, conhecida, que me acompanhava desde que ela nasceu. A culpa de nunca ser suficiente. De nunca fazer tudo certo. Naquela noite não consegui jantar. Fiquei na varanda até tarde, só olhando a escuridão. Não tinha lua. Não tinha estrelas, só o barulho da chuva no telhado. Às 11 da noite, peguei o celular e escrevi uma mensagem para a Bruna. Podemos conversar? A resposta veio em menos de 2 minutos. Sim. Quando você pode vir aqui? 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes. Finalmente, amanhã de tarde. Tá bom, te espero. Não dormi direito. Fiquei me virando na cama, pensando no que ia dizer, em como ia dizer. Pensando se ia conseguir me explicar sem parecer fria, sem parecer cruel. Bruna chegou no dia seguinte por volta das 3 da tarde. Eu estava na varanda quando vi o carro dela subindo a estrada de terra. Meu coração disparou. Desci, abri o portão e esperei. Ela desceu do carro devagar. Estava magra. Mais magra do que da última vez que eu tinha visto. O rosto estava pálido, olheiras profundas, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. A gente ficou se olhando por alguns segundos. Oi, mãe. Oi, filha. Silêncio. Entra, vou fazer um café. Ela me seguiu até a casa. Entramos. Eu fui direto para a cozinha, coloquei água para ferver, peguei o pó de café, o coador. Precisava fazer alguma coisa com as mãos para não tremer. Bruna sentou na cadeira da mesa da cozinha. Ficou olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E estava, né? Ela nunca tinha entrado ali. Tá bonitinha a casa, ela disse a voz baixa. Obrigada. Fiz o café em silêncio. Peguei 2 xícaras, coloquei na mesa, sentei na frente dela. A gente ficou ali, sem falar, só tomando café. Até que Bruna quebrou o silêncio. Mãe, eu vim aqui porque eu preciso entender. Eu preciso entender o que eu fiz de tão errado para você me humilhar daquele jeito. Meu peito apertou. Bruna. Não, mãe, deixa eu falar. A voz dela estava tremendo. Eu fiquei com tanta vergonha. Minhas amigas ficaram. Elas não entenderam nada. Eu também não entendi. Eu só queria passar uns dias aqui, curtir a chácara que você comprou, que você tanto falava. Eu nunca falei da chácara com você. Ela parou. Como assim? Bruna, você nunca perguntou. Em 8 meses você ligou 5 vezes. 5. E todas as vezes foram conversas de 2 minutos, corridas. Você sempre entrando em reunião, sempre sem tempo. Você nunca perguntou como eu estava, como era viver aqui, se eu estava me adaptando, nada. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas eu pensei que você estava bem. Você nunca reclamou. Eu não queria reclamar, Bruna. Eu queria que você se importasse. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Eu me importo, mãe. Claro que eu me importo. Então por que você nunca veio?
Porque a primeira vez que você quis vir foi para trazer 7 amigas e transformar a minha casa em hotel. Ela ficou muda. Respirei fundo, tentando organizar as palavras. Bruna, eu passei 30 anos da minha vida trabalhando para você. 30 anos acordando de madrugada, pegando o ônibus lotado, aguentando humilhação no trabalho, juntando centavo por centavo para pagar escola, cursinho, faculdade. Eu nunca me casei de novo porque não tinha tempo. Não tinha energia. Tudo que eu era, tudo que eu tinha, eu coloquei em você. Mãe. E eu não me arrependo. Minha voz falhou. Eu não me arrependo de nada que eu fiz por você. Mas, Bruna, eu cansei. Eu cansei de ser invisível, de ser útil, mas não importante. Você sabe quantas vezes você me ligou no meu aniversário nos últimos 5 anos? Ela olhou para baixo. Nenhuma. Respondi por ela. Nenhuma vez. E tudo bem, eu entendo. Você tá na sua vida, tá construindo sua carreira, seus amigos. Mas aí você vem e simplesmente decide que vai usar a minha casa, sem perguntar, sem se importar se eu quero ou não, e espera que eu aceite numa boa? Eu achei que você ia ficar feliz. Ela soluçou. Achei que você ia gostar de ter gente aqui, de não ficar sozinha. Mas eu não estou sozinha, Bruna. Eu estou em paz. Tem diferença. Ela chorava agora, o rosto enterrado nas mãos. Levantei, dei a volta na mesa e abracei ela. Ela se agarrou em mim como uma criança. E no fundo era isso que ela era. Minha criança. Que tinha crescido, mas que eu nunca tinha ensinado uma coisa fundamental. Que amar alguém não é se anular por essa pessoa. A gente ficou assim por um tempo. Ela chorando, eu segurando, acariciando o cabelo dela. Quando ela se acalmou um pouco, me soltou, limpou o rosto com as mãos. Mãe, eu fui muito egoísta. Eu sei. O psicólogo tá me ajudando a ver isso. Eu sempre achei que você era tipo indestrutível, sabe? Que você sempre ia estar ali, sempre ia aceitar tudo, sempre ia me amar independente de qualquer coisa. E aí quando você fechou o portão, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu ainda te amo, Bruna. Eu sempre vou te amar. Mas eu não posso mais viver só para te amar. Eu preciso viver para mim também. Ela assentiu, engolindo soluços. Eu entendo. Eu tô tentando entender. Voltei para a minha cadeira. A gente ficou em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente agora, menos pesado. E as suas amigas? Perguntei. Como foi depois? Ela deu um riso amargo. Péssimo. A Jéssica não fala mais comigo. As outras ficaram meio... não sei, constrangidas. Acho que elas acharam estranho eu ter falado que era de graça, que era tudo tranquilo. E aí? Aquilo. Mas sabe, mãe? Eu acho que isso me fez ver quem é amigo de verdade e quem não é. A Tati, que é minha amiga desde o colegial, ficou do meu lado. Falou que eu tinha sido babaca, mas que me amava do mesmo jeito, que a gente aprende errando. Eu sorri fraco. A Tati sempre foi sensata. Bruna sorriu também pela primeira vez. Ela é gente boa. Silêncio de novo, mas confortável agora. Mãe, eu posso conhecer a chácara? Olhei para ela. Os olhos dela estavam inchados, vermelhos, mas havia algo diferente ali, algo sincero. Pode. A gente saiu. Mostrei o pomar, as galinhas, o lago. Bruna foi ficando mais animada conforme andava. Tocou nas jabuticabeiras, riu quando uma galinha bicou o chinelo dela. Ficou encantada com o lago. Mãe, isso aqui é lindo. Sério. Eu entendo por que você quis vir. É a paz que eu sempre sonhei, Bruna. A gente sentou na beira do lago. O sol estava começando a descer. A água refletia o céu que ficava laranja, rosa, roxo. Mãe, eu posso vir aqui de vez em quando? Sozinha. Não com um bando de gente. Só eu. Para a gente conversar. Para eu te conhecer melhor. Senti os olhos encherem de lágrima. Claro que pode, filha. A porta sempre esteve aberta para você. Só não estava aberta para uma invasão. Ela riu, enxugando os olhos. Eu fui ridícula, né? Foi um pouco. A gente riu junto. Ficamos ali até escurecer. Conversamos sobre coisas que nunca tínhamos conversado. Sobre como tinha sido difícil para ela crescer sem pai. Sobre como ela tinha raiva de mim às vezes por eu estar sempre cansada, sempre distante. E eu contei sobre como tinha sido difícil para mim também. Sobre como eu me sentia culpada por não ser mais presente, por não ter mais energia. Quando ela foi embora, já era noite. Eu acendi a luz da varanda para ela conseguir ver o caminho até o carro. Antes de entrar no carro, ela me abraçou forte.
Obrigada, mãe, por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você, Bruna. Mas também não vou desistir de mim. Ela acenou pela janela enquanto descia a estrada. Eu fiquei na varanda, olhando o carro sumir na escuridão. E pela primeira vez em semanas, o silêncio voltou a ser paz. Os dias que vieram depois daquela conversa foram estranhos. Eu me sentia leve e pesada ao mesmo tempo. Leve porque alguma coisa tinha se resolvido entre mim e Bruna. Porque a gente tinha finalmente falado de verdade. Mas pesada porque eu estava começando a perceber o tamanho do buraco que eu tinha cavado ao redor de mim mesma ao longo dos anos. Não era só com Bruna. Era com todo mundo. Passei tanto tempo sendo forte, sendo a pessoa que resolve, que aguenta, que não reclama, que eu tinha esquecido de ser gente. Gente de verdade, que chora, que pede ajuda, que admite fraqueza. Numa tarde de quinta-feira, estava na horta arrancando mato quando ouvi a buzina de um carro. Era Dona Conceição. Ela estava na janelinha do Fusca azul claro dela, acenando. Rosemary, há quanto tempo? Pensei que você tinha mudado de novo. Eu ri sem graça. Fazia quase um mês que eu não ia na casa dela, que não conversava direito com ninguém. Tinha me trancado na minha bolha. Oi, Dona Conceição. Desculpa, eu tava meio enrolada com umas coisas. Ela desceu do carro toda animada. Estava de vestido florido, o cabelo branco preso num coque baixo, uma sacolinha de pano na mão. Trouxe pão caseiro. Fiz demais e pensei em você. Meus olhos encheram de lágrima do nada. Aquilo me pegou de surpresa. Um gesto tão simples, tão pequeno, mas que significava tanto. Alguém tinha pensado em mim. Alguém tinha lembrado que eu existia. Dona Conceição? Minha voz falhou. Ela me olhou com aqueles olhinhos pequenos, cheios de rugas ao redor, e abriu os braços. Vem cá, menina. Eu fui. E chorei feito criança no ombro daquela senhora que eu mal conhecia. Chorei tudo que eu tinha segurado nas últimas semanas. Talvez nos últimos anos. Ela me deixou chorar, só fazendo cafuné na minha cabeça, como se faz com criança assustada. Quando me acalmei, ela me pegou pelo braço e me levou para dentro de casa. Vamos fazer um café e você me conta o que está acontecendo. E eu contei tudo. Sobre Bruna, sobre o portão, sobre a culpa, sobre o medo de estar sendo egoísta, sobre a sensação de estar perdida mesmo estando exatamente onde eu sempre quis estar. Dona Conceição me ouviu em silêncio, só fazendo meneios com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou fundo. Sabe, Rosemary, eu tive 4 filhos. 4. Criei todos sozinha depois que meu Antônio morreu no acidente na fábrica. Eu tinha 32 anos. O mais velho tinha 10, o mais novo tinha 2. E sabe o que eu aprendi? Balancei a cabeça. Que a gente pode amar os filhos de todo o coração e ainda assim precisar de limites. Que a gente pode se doar por eles, mas que a gente não é obrigada a se perder por eles. Você fez certo, Rosemary. Você colocou um limite. E sua filha precisava disso. Precisava aprender que você é uma pessoa, não uma ferramenta. Mas eu me senti tão mal, Dona Conceição. Me senti uma mãe horrível. E você acha que mãe boa é aquela que aceita tudo calada? Que deixa os filhos pisarem nela? Não, minha filha. Mãe boa é aquela que ensina respeito. E respeito se ensina com exemplo. Você deu um exemplo para sua filha. Mostrou que você importa também. Fiquei olhando para ela, deixando aquelas palavras entrarem devagar. E sabe o que mais? Ela continuou. Você tem que parar de se esconder aqui. Eu sei que você comprou a chácara para ter paz, e isso é lindo, isso é seu direito. Mas paz não é isolamento. Solidão machuca, Rosemary. E eu tô vendo nos seus olhos que você tá sofrendo sozinha aí. Eu não sei ser diferente, Dona Conceição. Eu sempre fui sozinha. Porque você nunca deixou ninguém entrar. E eu entendo, viu? Depois de levar tanto tombo, a gente aprende a construir muros. Mas chega uma hora que os muros viram prisão. Ela pegou minha mão. Vem comigo na missa domingo. Não precisa comungar se não quiser, não precisa fazer nada. Só fica ali sentada comigo. Às vezes a gente precisa estar perto de gente, mesmo que em silêncio. Eu ia recusar. Já estava abrindo a boca para inventar desculpa. Mas alguma coisa me fez parar. Tá bom. No domingo ela passou para me pegar às 6 da manhã. Eu estava arrumada. Tinha até colocado uma blusa melhor, passado batom. Fazia tempo que eu não fazia isso. A capela de Santa Rita era pequenininha, de paredes brancas e teto de madeira. Tinha uns bancos de madeira escura, um altar simples, uma imagem da santa no nicho. Cheirava a cera de vela e flores. Tinha umas 20 pessoas ali.
A maioria idosos, mas tinha algumas famílias com crianças também. Dona Conceição me levou para um banco no meio e a gente sentou. Eu não sou muito religiosa. Minha mãe era. Levava eu e meu irmão na igreja todo domingo quando a gente era criança. Mas depois que ela morreu e eu fiquei adulta, meio que me afastei. Não porque eu deixei de acreditar exatamente, mas porque eu nunca tinha tempo. Nunca tinha energia. E no fundo, acho que eu tinha raiva. Raiva de como a vida tinha sido difícil, de como eu tinha que lutar por tudo sozinha. Mas ali, sentada naquele banco, ouvindo o padre falar sobre perdão, sobre recomeços, sobre não carregar fardos que não são nossos, alguma coisa dentro de mim começou a amolecer. O padre era um senhor baixinho, todo grisalho, com voz calma. Ele falava sobre a parábola do filho pródigo, mas do ponto de vista do pai. O pai não guardou rancor. Ele dizia, não cobrou, não fez o filho pagar pelo erro, mas também não fingiu que nada tinha acontecido. Ele deixou o filho ir, deixou ele cair, porque às vezes o amor verdadeiro é deixar a pessoa aprender. E quando o filho voltou, o pai o recebeu. Não com eu avisei, mas com que bom que você voltou. Senti as lágrimas escorrendo de novo. Dona Conceição apertou minha mão. Depois da missa, o padre ficou na porta cumprimentando todo mundo. Quando chegou minha vez, ele me olhou com um sorriso gentil. Primeira vez aqui? É, padre. Seja bem-vinda. Volte sempre. A casa é sua. A gente foi tomar café numa padaria perto da praça. Dona Conceição pediu pão de queijo e pingado. Eu pedi o mesmo. Tá melhor? Ela perguntou. Tô. Obrigada por me trazer. Às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa o que a gente já sabe no coração, né? Eu concordei. Naquela semana, Bruna me ligou. 2 vezes. A gente conversou de verdade, sem pressa. Ela me contou sobre a terapia, sobre como estava aprendendo a reconhecer padrões, a entender que ela reproduzia com os outros o que aprendeu comigo. Não pedir, só tomar. Porque era assim que a vida tinha funcionado sempre. Eu dava, ela recebia. Mas eu tô tentando mudar, mãe. Juro. Eu sei, filha. Eu também tô tentando. Tentando o quê? Deixar entrar. Deixar as pessoas me ajudarem. Ela ficou em silêncio por um tempo. Eu queria te ajudar, mãe. Mas eu nunca soube como. Você sempre resolveu tudo sozinha. Porque eu nunca aprendi a pedir ajuda. Mas tô aprendendo agora. Posso ir aí no fim de semana que vem? Só eu. Queria ajudar na horta. Sei lá. Queria passar um tempo com você. Meu coração encheu. Claro que pode. Bruna veio no sábado de manhã. Trouxe umas mudas de tempero que tinha comprado numa feira em São Paulo e um bolo de cenoura que tinha feito. Estava meio torto, meio queimado nas beiradas, mas estava gostoso. A gente passou o dia mexendo na horta. Eu ensinei ela a plantar as mudas, a regar do jeito certo, a tirar as ervas daninhas sem danificar as raízes das outras plantas. Ela sujou a roupa toda de terra, riu quando uma minhoca apareceu, reclamou que estava cansada. Era bom ver ela ali, sendo mais humana, menos a versão de Instagram dela. À tarde, a gente sentou na varanda tomando suco de jabuticaba que eu tinha feito na véspera. Mãe, eu tava pensando, você não se sente sozinha aqui? Às vezes. Mas tô aprendendo que solidão e estar sozinha são coisas diferentes. Eu tenho Dona Conceição, tenho o seu Zé da fazenda, tenho o pessoal da feira. Não é muita gente, mas é gente boa. E você tá feliz? Eu pensei antes de responder. Eu tô. Em paz. Pela primeira vez na vida, eu tô em paz. Não é felicidade do tipo fogos de artifício, sabe? É mais um contentamento quieto, uma sensação de que tá tudo no lugar certo. Ela sorriu. Eu quero isso um dia. Essa paz que você tem. Você vai ter, filha. Só precisa parar de correr atrás do que não importa e começar a cuidar do que importa de verdade. A gente ficou ali até o sol se pôr. Bruna tirou foto do céu alaranjado, mas não postou. Só guardou. Disse que queria ter aquilo só pra ela. Quando ela foi embora, me abraçou demorado. Mãe, obrigada por ter colocado aquele portão. Eu ri. Sério? Sério. Eu precisava bater naquele portão para acordar. Para ver que eu tava errada. Para ver que você não é só minha mãe. Você é uma pessoa. E que eu preciso te respeitar como pessoa. Eu te amo, Bruna. Eu também te amo, mãe. Os meses foram passando. Bruna passou a vir todo mês. Às vezes ficava só um dia, às vezes o fim de semana inteiro. A gente não ficava o tempo todo conversando. Na verdade, a gente passava bastante tempo em silêncio, cada uma fazendo sua coisa. Mas era um silêncio gostoso, confortável.
Silêncio de quem não precisa preencher espaço vazio porque não tem vazio para preencher. Dona Conceição virou minha melhor amiga. A gente tomava café junto pelo menos 2 vezes por semana, trocava receitas, cuidava uma da horta da outra. Ela me ensinou a fazer terço. Eu não era de rezar, mas gostava do movimento repetitivo das contas entre os dedos. Achava relaxante. Uma tarde de maio, estava colhendo jabuticaba quando vi um carro desconhecido subindo a estrada. Fiquei tensa por um instante. Velhos reflexos. Mas relaxei quando vi que era só um casal jovem. Eles pararam na entrada. O rapaz desceu. Oi, desculpa incomodar. A gente está procurando um lugar para alugar para passar o fim de semana. Alguém na cidade falou que a senhora tinha uma chácara. Ia falar não automaticamente, mas parei. Eu não alugo a chácara, não. O rosto dele caiu. Mas... Olhei para eles. Pareciam gente boa. Cansados. Vocês querem só um lugar tranquilo? Sim. A gente tá querendo sair de São Paulo uns dias, descansar. Pensei rápido. Olha, eu tenho uma amiga que tem um quartinho nos fundos da casa dela, Dona Conceição. Ela aluga de vez em quando. Deixa eu ligar para ela. Liguei. Dona Conceição adorou a ideia. O casal foi até lá, fecharam, voltaram para agradecer. Obrigada mesmo, a moça disse. A Dona Conceição é um amor. Depois que eles foram embora, fiquei pensando. Pensei em como tinha sido fácil ajudar sem me sacrificar. Em como tinha sido gostoso conectar pessoas. Em como eu tinha mudado sem perceber. Eu não tinha perdido meu silêncio, minha paz. Eu tinha só aprendido que paz verdadeira não precisa de muros. Precisa de escolhas conscientes, de limites claros, mas também de pontes bem colocadas. Junho trouxe a festa de Santo Antônio. Dona Conceição me convenceu a ir. Eu fui, mesmo sem muita vontade no começo, mas foi bom. Teve barraquinhas, quentão, canjica, forró. Eu dancei com seu Osvaldo, que apareceu com a esposa. Comi pastel. Ri de verdade. Bruna me ligou no meio da festa. Mãe, onde você tá? Tá com barulho aí. Na festa de Santo Antônio, aqui na cidade. Silêncio surpreso do outro lado. Sério? Você? Em festa? Eu ri. Pois é, eu também tô surpresa. Mãe, eu tô orgulhosa de você. Meu peito apertou gostoso. Obrigada, filha. Naquela noite voltei para casa cansada, mas feliz. Entrei, tranquei a porta, fui direto para a cama. Deitei e fiquei olhando para o teto. Pensei em tudo que tinha acontecido desde que eu tinha colocado aquele portão. Pensei na dor, no medo, na culpa. Mas também pensei na liberdade, na sensação de finalmente ter me encontrado. Eu tinha passado 60 anos, acabara de fazer em abril, aprendendo a ser o que os outros precisavam. E agora, finalmente, eu estava aprendendo a ser o que eu precisava. Não de um jeito egoísta, não de um jeito que machucava os outros, mas de um jeito que respeitava a todos, inclusive a mim mesma. Fechei os olhos. O silêncio da chácara me envolveu como um abraço. E dessa vez, eu sabia que não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio. Cheio de mim, cheio de escolhas, cheio de paz conquistada. Era o silêncio que eu tinha construído. E que agora, finalmente, eu sabia dividir. 7 meses depois, num domingo de dezembro, véspera do Natal, Bruna chegou de surpresa. Trouxe a Tati, a amiga de infância. Elas vieram carregadas de sacolas. Mãe, a gente veio ajudar a fazer a ceia de Natal. Comprei tudo. E a gente só fica até amanhã de manhã, prometo. Eu olhei para as duas, risonhas, animadas. E pela primeira vez em muito tempo, quando alguém invadiu meu espaço, eu não senti raiva. Eu senti alegria. Porque daquela vez, elas tinham perguntado antes pelo WhatsApp. Tinham respeitado. E eu tinha dito sim porque eu quis, não porque era obrigada. Entra, meninas. Bem-vindas. A gente passou aquele Natal juntas. Cozinhamos, conversamos, rimos. Dona Conceição veio para a ceia. Seu Osvaldo e a esposa também. A casa ficou cheia, barulhenta, viva. E eu estava feliz. Porque eu tinha aprendido a coisa mais importante de todas. Que ter limites não me fazia egoísta. Que dizer não quando era preciso não me fazia má pessoa. E que abrir a porta quando eu realmente queria, quando era escolha verdadeira, não me fazia fraca. Me fazia livre. Naquela noite, depois que todos foram embora e Bruna e Tati dormiram no quarto de hóspedes que eu tinha improvisado, saí para a varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra, de jabuticaba madura, de vida. E pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada medo,
Cada momento de solidão valeu a pena, porque no fim, eu não tinha perdido nada. Eu tinha me encontrado. E tinha encontrado também o verdadeiro significado de família. Não é quem você sustenta, é quem te sustenta de volta. Não é quem usa você, é quem respeita você. Não é quem exige, é quem oferece. E ali, sob aquele céu estrelado, na minha chácara conquistada com 30 anos de suor, eu finalmente entendi. O silêncio que eu buscava não estava só do lado de fora. Estava dentro de mim. E agora que eu o tinha encontrado, ninguém mais poderia tirar. Fim. Depois de anos de economia, comprei minha chácara e decidi viver em silêncio, até o dia em que minha filha anunciou que traria amigas para curtir o verão. Quando chegaram, ficaram em choque ao ver uma placa escrita "Propriedade privada, acesso restrito".